Fala pessoal, tudo bem? Como é que passaram o Natal? Bem? Então pessoal, eu estava lendo aqui Flávio Josefo, né, que eu tenho pesquisado bastante sobre ele, que é parte da exegese, né? Às vezes comparar um pouco o entendimento de Josefo com aquilo que diz a Bíblia. Vocês sabem que Josefo, ele era judeu, ele era de família sacerdotal, ele deveria conhecer muito bem as escrituras, tanto que ele escreveu esse livro, A História dos Hebreus, que é praticamente uma segunda Bíblia, né? Então vale a pena comparar qual era o entendimento dele da época e o que diz a Bíblia, né? Que às vezes o entendimento pode variar um pouco. E é legal que alguns pontos aqui de Josefo ele esclarece algumas pseudos contradições acerca dos 10 mandamentos conforme nós temos na Bíblia. Aqui ele começa dizendo assim, ó, não me é permitido referir as mesmas palavras, porque eu não sei. Porque os 10 mandamentos são quase universais, né? São coisas bobas, não matar, não roubar, não mentir. Enfim, mas ele vai transcrever aqui, ó, vou transcrever apenas o sentido das palavras. Vamos comparar. Aqui em Êxodo 20 na Bíblia, no versículo 3, está escrito assim: não terás outros deuses diante de mim. Já Josefo diz que era assim, o sentido que ele está tentando transcrever. Há um só Deus e somente ele deve ser adorado. Beleza, aqui não tem contradição nenhuma. Já o próximo mandamento, que a Bíblia fala assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem a servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam. Então aqui em Êxodo 20 dá a impressão que Deus proíbe qualquer tipo de imagem de escultura. Você não pode ter imagem de escultura nenhuma. Só que quando a gente vai aqui no entendimento de Josefo, ele fala assim, ó, não se deve adorar a imagem de animal algum. Então o que ele está dizendo aqui? Que se refere aos cultos pagãos da época, porque a maioria daqueles deuses vizinhos, eles tinham uma forma antropomórfica, misturada de homens com animais, uma forma híbrida. Por exemplo, Baal era um touro, né? O touro Baal, o touro El também, e assim por diante. Então já faz mais sentido, não quer dizer que Deus era contra qualquer tipo de imagem, como dá a entender aqui em Êxodo 20, dá a entender que ele era contra imagens híbridas de deuses. Até os querubins, né, eram imagens híbridas. Próximo mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Então como se um judeu não pudesse jamais falar o nome de Deus, né? É a impressão que dá aqui na Bíblia. Já em Josefo ele muda um pouco o sentido, ó. Não se deve jurar em vão o nome de Deus. Então aqui ele está falando de juramento. Não que não possa ser pronunciado o nome de Deus de maneira alguma, mas é que você não pode fazer um juramento em nome desse Deus, um juramento falso. Então já muda um pouco o sentido, né? Já quebra um pouco aquele exagero de que não se pode falar o nome de Deus, tá bom? Aqui é o do sábado, ó. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e santificou. Josefo dá uma resumida nisso tudo aqui, ó. Não se deve profanar por obra alguma a santidade e o descanso do 7º dia. Só que aqui ele usa o termo profanar, como se o sábado fosse sagrado e você não pudesse fazer algo que fosse profano. Não que você não pudesse fazer nada, mas algo que fosse profanar o descanso do sábado, tá bom? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui ele não muda nada, ó. Deve-se honrar pai e mãe. Não matarás, não se deve cometer assassinato. Aqui já muda todo o sentido, pessoal. Que é uma coisa que eu sempre tentei explicar para as pessoas, que a Bíblia não fala que é proibido matar. Você pode matar um animal para se alimentar, você pode matar em legítima defesa, você pode matar se houver necessidade de proteger a sua família. Então o que a Bíblia proíbe é isso daqui, ó, é assassinar, é matar sem motivo, por cólera, por ira, por roubo, por qualquer motivo torpe. Agora não que seja proibido matar, mas você não vai matar sem motivo. Então o correto, até as traduções da Bíblia aqui, que em hebraico, deveria ser não assassinarás, tá? Não adulterarás, ele manteve, ó, não se deve cometer adultério. Não furtarás também, não se deve roubar. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, também, não se deve dar falso testemunho. Não cobiçará a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Aqui ele só dá uma resumida, ó. Não se deve desejar coisas que pertençam a outrem. Então, resumindo, aqui o de matar, ele muda o sentido, dá o sentido mais correto. Aqui no caso do sábado também ele fala de profanação, então já muda um pouco o sentido. O de tomar o nome de Deus em vão, ele se refere a juramento.
E o imagem de escultura ele está se referindo a animais, o que faz bem mais sentido. Por isso que na Bíblia a gente vê algumas passagens Deus mesmo mandando fazer imagem de escultura, tá bom? E aqui, pessoal, quando Moisés desce do monte, segundo Joséfo, não tem aquela parte do bezerro de ouro. Já tem a narrativa do tabernáculo, porque há anos eu falo aqui para vocês no canal que aquela parte do bezerro de ouro é uma transposição, era uma passagem posterior que alguém jogou lá atrás, e Joséfo deveria saber disso. Ó. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Ó. O povo, depois de haver recebido esses mandamentos da própria boca de Deus, como Moisés lhes havia dito, retirou-se alegremente. Nos dias seguintes foram várias vezes procurar Moisés em sua tenda, a fim de rogar-lhe que obtivesse de Deus leis para sua política e para o governo da república. Ele o prometeu e assim fez, algum tempo depois, como relatarei mais tarde, pois resolvi escrever um livro a esse respeito. Algum tempo depois, Moisés voltou ao monte, subiu à vista de todo o povo e lá ficou 40 dias. Essa demora o pôs em grande pena, e a dúvida de que algum mal lhe tivesse acontecido era a causa principal do seu sofrimento. O povo, segundo José, estava preocupado com Moisés, não fazendo bezerro de ouro. Cada qual falava a seu modo. Os que não o estimavam diziam que animais ferozes o haviam devorado. Outros imaginavam que Deus o havia levado consigo. E os mais sensatos hesitavam entre as duas opiniões, considerando numa desgraça que pode ocorrer a todos os homens e consolando-se à vista da outra, que lhes parecia mais conforme virtude de Moisés. Porém, na dúvida de nunca mais poderem contar com tal chefe e tão poderoso protetor, viram-se em extrema aflição, porque não vinha esperança alguma que lhes mitigasse os temores. Mas não ousaram levantar acampamento, porque Moisés lhes havia ordenado que esperassem naquele lugar. Ele voltou por fim depois de 40 dias sem ter sido alimentado por comida humana, que é impossível, né, pessoal? Durante todo esse tempo. A presença dele encheu o povo de alegria. Moisés falou-lhes do cuidado que Deus continuava a ter para com eles e informou-os que ele havia ordenado, no que se refere à maneira como deviam agir para viver em perfeita felicidade, que construísse um tabernáculo ao qual ele desceria algumas vezes. Eles deveriam levá-lo consigo, a fim de não serem mais obrigados a consultar a Deus no Monte Sinai. Engraçado, né? Deus tem que ter um lugar específico, né? Porque quando ele estivesse no tabernáculo, receberia ali os votos do povo, e ali lhes escutaria as orações. Moisés ensinou-os, segundo o que o próprio Deus lhe havia manifestado, como ele queria que se construísse o tabernáculo, que era como um templo portátil. Isso eu acho incrível, né? Andar no deserto levando um templo portátil. E exortou-os a não perderem tempo em construí-lo. Apresentou-lhes em seguida as 2 tábuas, nas quais Deus havia gravado com as próprias mãos os 10 mandamentos de que acima falamos, estando 5 em cada tábua. Essas palavras e mais alegria pela volta de Moisés causaram-lhe tanto prazer que se puseram imediatamente com grande ardor ao trabalho. Aqui, ó. O povo começou a fazer o tabernáculo. Cadê o bezerro de ouro aqui? Ó? Não tem. Para a construção do tabernáculo ofereciam todos ouro, prata, cobre, madeira incorruptível, pelo de cabra, peles de carneiros brancas, da cor de jacinto, de púrpura, de escarlate, lã tingida com essas mesmas cores e linho muito fino. Doaram também pedras preciosas que se encastoam no ouro e com as quais costumam-se fazer adornos, e grande quantidade de excelentes perfumes. Aqui, ó. O ouro aqui, segundo José, em vez de ser usado para fazer o bezerro de ouro, eles usaram para fazer o tabernáculo. Então vocês viram, aquela passagem do bezerro de ouro, como eu sempre falei, é uma transposição. José ignora totalmente aquela passagem, como se ela não existisse. Lembrando que José deveria conhecer bem as escrituras. E é interessante aqui que os mandamentos, segundo Joséfo, fazem até um pouco mais de sentido do que a forma como nós temos na Bíblia. Por exemplo, não matar seria não assassinar, faz mais sentido. Não fazer imagens seriam imagens que se referem a deuses e assim por diante. Então, bem mais coerente, não acho? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Então, espero que sim, pessoal. Obrigado por ter assistido, tá? Paz a todos.